turcos quando avistou um bloco. Os locais chamam a área de Göbekli Tepe. Schmidt e sua equipe começaram a escavar a encosta ao redor do calcário. E embora não soubessem na época, o que descobriram mudaria tudo o que sabemos sobre história humana. Caçadores-coletores da Idade da Pedra emergem do... Em 1994, o arqueólogo alemão Klaus Schmidt estava visitando sítios neolíticos turcos quando avistou um bloco de calcário surgindo de uma encosta. Os locais chamam a área de Göbekli Tepe. Schmidt e sua equipe começaram a escavar a encosta ao redor do calcário. E embora não soubessem na época, o que descobriram mudaria tudo o que sabemos sobre história humana. Caçadores-coletores da Idade da Pedra emergem do último período glacial e eventualmente descobrem a agricultura. Essas pessoas se organizaram em assentamentos na Mesopotâmia, o crescente fértil. Então, há cerca de 6.000 anos atrás, a primeira civilização nasceu, a antiga Suméria. Os humanos da Idade da Pedra antes da Suméria eram primitivos. Sua tecnologia mais avançada eram ferramentas de pedra. Em Göbekli Tepe, arqueólogos descobriram 4 estruturas de pedra feitas pelo homem cobrindo 9.290 metros quadrados de terra. Isso é interessante, mas havia um problema. As partes mais antigas de Göbekli Tepe foram construídas há 11.600 anos atrás. São 6.000 anos antes de os antigos sumérios fazerem qualquer coisa. Isso não fazia sentido algum. 11.600 anos atrás foi o fim da última era glacial. A arqueologia tradicional dizia que nessa época, os humanos seguiam a migração dos animais. Construíam acampamentos temporários ou no máximo, cabanas de barro. Os humanos não estavam construindo enormes estruturas de pedra permanentes. Quanto mais escavavam, mais as coisas deixavam de fazer sentido. Logo os arqueólogos perceberam que os recintos não foram construídos ao mesmo tempo. Isso indica uma ocupação prolongada do local. Bem, quanto tempo? A estrutura mais recente foi construída há cerca de 10.500 anos. Isso significa que Göbekli Tepe foi ocupada por mais de 1.000 anos. Agora 1.000 anos. Não parece assim tão longo, mas na história da humanidade, 1.000 anos é muito tempo. É tempo suficiente para o Império Romano se erguer e cair novamente. A escavação de Göbekli Tepe continuou, e na perspectiva da ciência estabelecida, as coisas continuavam a piorar. Göbekli Tepe não foi aleatoriamente construído por primitivos da Idade da Pedra. Foi construído estrategicamente com um objetivo por um propósito. Quatro recintos são circulares, entre 6 e 60 metros de diâmetro, e todos são angulados em direção à estrela Sírius. Sírius é a estrela mais brilhante do céu. Muitas culturas ao longo da história construíram templos voltados para Sírius, mas não há 12.000 anos atrás. No entanto, aqui estava ela, ao longo de 1.100 anos, o alinhamento de Sírius se move no céu noturno. Assim os construtores de Göbekli Tepe criaram novos recintos para acompanhar cada realinhamento. Para construir estes monumentos exigiu uma compreensão de astronomia, matemática e engenharia. Um projeto desta dimensão exigiria também habilidades como planejamento comunitário, a administração e divisão do trabalho. A arqueologia tradicional disse que as pessoas dessa época ainda não haviam adquirido essas habilidades. Ainda assim, aqui estava, dentro de cada recinto, os nossos pilares em forma de T. Alguns deles com 5 metros de altura, cada um pesando até 10 toneladas. Até esta data, foram escavados 43 pilares. Mas a história de Göbekli Tepe está apenas começando. Apenas 5% do sítio foi descoberto. Recentes imagens de lidar revelaram pelo menos 15 a 20 estruturas e recintos adicionais, enterrados abaixo do sítio principal. E há mais de 200 pilares de pedra adicionais. Gravados nos pilares estão representações de humanos, animais e híbridos de humanos e animais. Há raposas, leões, escorpiões, cobras, javalis, burros selvagens, gazelas. Há todo tipo de coisas e o trabalho é muito avançado. Mas as gravuras mais avançadas estão nos pilares mais antigos. À medida que o sítio se torna mais recente, os designs se tornam menos intricados.
É como se a tecnologia e a habilidade, de repente aparecesse do nada. De alguma forma, 7.000 anos antes de Stonehenge e das grandes pirâmides de Gizé serem construídas, e 6.000 anos antes da invenção da escrita, os humanos eram capazes de construir isso. De onde os construtores conseguiram esse conhecimento? Bem, a resposta para essa pergunta é controversa, e talvez a história humana não comece no final da última era glacial, como a arqueologia tradicional quer que pensemos. Talvez antes da última era glacial, a Terra fosse lar de uma civilização mais antiga e muito mais avançada. Essa civilização, então, ensinou aos caçadores-coletores locais primitivos essa civilização sobre matemática e engenharia. Eles também ensinaram esses humanos primitivos astronomia e disseram para prestar muita atenção ao céu. Esses antigos contaram aos habitantes a sua história do tempo. Foi uma janela de 100 anos entre 10.000 e 9.800 a.C., antes da Era do Gelo, quando sua civilização floresceu. O Pilar 43 e o Recinto D ficaram conhecidos como a Pedra do Abutre. Neste local há uma gravura detalhada que conta a história dessas antigas pessoas. Infelizmente, essa gravura também narra o fim do mundo. Esses monumentos descrevem o pior dia da história humana. Gravados no pilar estão asterismos, brilhantes aglomerados de estrelas similares a constelações. O Pilar 43, Recinto D, aponta para a constelação de Escorpião. Para ser justo com os céticos, cada cultura tem diferentes representações para suas constelações. No entanto, ao observar o desenho na Pedra do Abutre, não há dúvidas de que é um escorpião. Quando o escorpião está alinhado com o céu noturno, todos os outros desenhos se encaixam, cada um representando constelações. Um sol está no topo da asa do abutre no desenho, mostrando sua posição no céu em relação às estrelas. Se usarmos o Sol central como guia para alinhar as constelações, ele revela um mapa estelar, e todo mapa estelar é uma marca de data. A Pedra do Abutre mostra a única vez na história em que essa configuração específica de estrelas podia ser vista de Göbekli Tepe. Foi uma janela de 100 anos entre 10.900 e 10.800 a.C., cerca de 13.000 anos atrás. Mas espere, isso é mais de 1.000 anos antes de Göbekli Tepe ser construído. Então esta tábua está contando a história de algo que aconteceu no passado. É a história de um período comumente referido como Dryas recente e o terror do céu que mudou a face da Terra. A Era do Gelo durou cerca de 2,6 milhões de anos. A maior parte do hemisfério norte estava coberta por camadas de gelo com quilômetros de espessura. 30% da superfície da Terra estava coberta por geleiras. Então o clima começou a mudar. As temperaturas começaram a subir. Ano após ano, as camadas de gelo lentamente derreteram. Os níveis do mar subiram gradualmente. Então, de repente, por volta de 12.900 anos atrás, a Terra ficou fria novamente, não tão fria como antes. Essa mini era do gelo foi essencialmente um retorno ao normal. Mas 1.000 anos depois, essa era de normalidade terminou violentamente e de repente as camadas de gelo derreteram como antes. Mas não ao longo de 2,6 milhões de anos. Desta vez, o gelo derreteu em semanas. Não houve tempo para a civilização se ajustar. Isso foi o cataclismo. E há evidências desse cataclismo em amostras de gelo tiradas da Groenlândia e da Antártida. Há evidências em amostras de sedimentos do fundo de lagos e oceanos. Há evidências em material orgânico que foi datado por carbono. Mas também há evidências desse desastre no Pilar 43, a Pedra do Abutre. Além de nos dar uma data, ele também descreve o impacto do cometa do Dryas recente. Na parte inferior do pilar há um homem sem cabeça ligando a data à morte. Há também uma cobra vindo do sul. Isso foi dito para representar 3 ondas gigantes lavando a Terra. Essas poderiam ter sido tsunamis que sabemos que com certeza aconteceram. Mas o Pilar 43 é apenas uma peça da história. O Pilar 56 descreve mais do impacto do Dryas recente, ondas quebrando, animais fugindo. O Pilar 18 é a descrição mais ameaçadora em Göbekli Tepe. Primeiro de tudo, ele contém a única palavra em todo o sítio. A palavra é Deus. O Pilar 18 e o Recinto D focam na constelação que conhecemos como Aquário. Mas quando foi construído, o pilar estava provavelmente centrado em Touro. Agora, se isso for verdade, temos uma peça muito grande desse quebra 186 e leva cerca de 3 anos para orbitar o Sol, e tem cerca de 5 quilômetros de diâmetro. Ele fazia parte do que os cientistas chamam de megacometa,
largura e não apenas feito de gelo, mas também de vidro, metal e rocha. Cerca de 20 mil anos atrás o megacometa se desintegrou. Quando o megacometa de 160 km se desintegrou, criou um enorme campo de destroços. Agora, em vez de um megacometa, você tem milhões de cometas menores variando em tamanho de grãos de areia a mais de 1 quilômetro de diâmetro. Quando a Terra passou por essa nuvem de destroços, as pessoas em Göbekli Tepe teriam visto uma tempestade de fogo de cometa chovendo sobre a Terra, todos vindos da constelação de Aquário. É chamado chuva de meteoros taurídeas, e ela causou muitos danos ao longo dos anos. Quando Göbekli Tepe foi descoberto, a arqueologia tradicional não teve escolha a não ser admitir que subestimou as habilidades tecnológicas do homem primitivo em cerca de 5 mil anos. Em 2019, começaram as escavações em Karahan Tepe, cerca de 40 milhas de Göbekli Tepe. Estimativas iniciais dizem que pode ter sido assentada antes de Göbekli Tepe. Göbekli Tepe parece ter sido construído com um único propósito, talvez um local de culto ou um observatório. Karahan Tepe é muito diferente. Mostra sinais óbvios de uma sociedade estruturada. Agora há muitos tipos diferentes de edifícios em Karahan Tepe. Alguns poderiam ser lojas ou residências, ou depósitos de alimentos, pedras de moagem, placas de pederneira e todos os tipos de outros objetos foram encontrados em Karahan Tepe. Esses tipos de artefatos não foram encontrados em Göbekli Tepe, sugerindo que os dois locais serviram a funções sociais muito diferentes. Mas esses lugares existiram ao mesmo tempo. Então é possível que Göbekli Tepe fosse um centro religioso, enquanto Karahan Tepe fosse um bairro residencial, ou talvez um distrito comercial. E se isso for verdade, deve haver mais assentamentos na área ainda por serem encontrados. Em 2021, o governo turco anunciou a descoberta de pelo menos 11 colinas adicionais, que contêm estruturas muito semelhantes a Göbekli Tepe. As colinas formam um anel de 160 quilômetros com Göbekli Tepe no centro. Esses locais são conhecidos coletivamente como Tas Tepeler. Agora, em vez de uma área habitada por primitivos nômades, Tas Tepeler é uma metrópole. Saiburs, que foi descoberta por arqueólogos em 2021 a cerca de 16 quilômetros de Göbekli Tepe. Saiburs é um dos assentamentos mais complexos da área. Arqueólogos encontraram edifícios comunitários grandes o suficiente para acomodar 50 pessoas. Há salões comunitários cobertos com inúmeras gravuras de humanos e animais. Ao sul dos edifícios comunitários estão antigas residências. A disposição de cada um dos locais arqueológicos sugere que centenas de milhares de pessoas viviam lá permanentemente, logo após o Dryas recente mudar a face do mundo. Mas há um local descoberto em 2008 a cerca de 290 milhas de distância, que realmente quebrou a história e sugere que pode ter sido uma capital em uma região muito movimentada. Ao cavar uma represa na área, engenheiros redescobriram o assentamento de Bon Kukluk-Tarla. O assentamento Bon Kukluk-Tarla tem entre 12 mil e 13 mil anos. Isso significa que foi construído dentro do período frio do Dryas recente antes da inundação. A estrutura encontrada tem características semelhantes com Göbekli Tepe e as estruturas pertencentes a este período na região. O edifício tem um estilo arquitetônico único, forma e arranjo interior únicos com essas características. Podemos dizer que é um templo que data de 12 mil anos atrás. É aqui que a existência de uma antiga civilização avançada começa a se tornar quase irrefutável. Bon Kukluk-Tarla tem todas as coisas que encontramos em Göbekli Tepe: edifícios privados, espaços públicos. Tem salas de armazenamento, ferramentas, objetos ornamentais. As pessoas de Bon Kukluk-Tarla eram tão avançadas que até construíram um sistema de esgoto. Mais de 130 esqueletos foram encontrados. Cada um está enterrado com centenas de milhares de contas. A fabricação de contas prova que havia uma divisão de trabalho e uma classe de artesãos. Isso prova que as pessoas tinham tempo para mais do que apenas caçar e coletar. Elas tinham tempo para fazer arte. Essa área da Turquia mostra que milhares de pessoas viviam lá em comunidades organizadas. Eles construíram bairros e templos, tinham lojas e grandes salões para reuniões, tinham divisão do trabalho, eram especialistas em trabalhar pedra. Entendiam de matemática e astronomia, eram engenheiros talentosos e isso foi há 12 mil anos. Mas onde está a evidência de que as pessoas aprenderam essas habilidades? Se as pessoas em Göbekli Tepe estivessem erguendo pilares de pedra de 10 toneladas, há 10 a 12 mil anos, deveríamos ver comunidades aprendendo essas habilidades? 15 mil anos atrás? 20 mil anos atrás?
Deveríamos ver uma evolução da tecnologia que leva milhares de anos. Mas não vemos, essa tecnologia avançada simplesmente apareceu. Mas isso não é exatamente verdade. As pessoas na área ao redor de Göbekli Tepe, Bonkuklutarla e Siburs aprenderam essa tecnologia após o grande dilúvio. Foi um presente para eles, um presente do povo do mar. A arqueologia convencional e as instituições arqueológicas dominantes frequentemente cometem equívocos. Göbekli Tepe não deveria estar lá. Nem Karahan Tepe ou Bonkuklutarla ou qualquer outro assentamento na área. Nos dizem que as grandes pirâmides de Gizé são túmulos construídos para faraós. Mas nenhuma múmia foi encontrada em um túmulo. Nenhuma, nunca, mas na Grande Pirâmide. Encontramos evidências de que pode ter sido usada como uma usina elétrica antiga. A arqueologia tradicional odeia essa ideia. Nos ensinaram que os nativos americanos chegaram pela primeira vez à América do Norte atravessando a ponte terrestre de Bering no Alasca entre 10 a 12 mil anos atrás. Isso foi chamado de modelo Clovis I, porque algumas ferramentas de pedra foram encontradas em Clovis, Novo México. A arqueologia tradicional nem chegou perto de como as pessoas chegaram às Américas ou quando. O complexo de Buttermilk Creek no Texas foi datado de até cerca de 15.500 anos atrás. As cavernas Bluefish, no Yukon, Canadá, têm 1000 anos atrás. A arqueologia sabe que a cultura tinha uma grande população, mas não eram considerados muito avançados tecnologicamente. Em 2023, pesquisadores que exploravam as profundezas da selva guatemalteca descobriram uma vasta civilização maia. Cobre mais de 1.680 km². E aqui está o detalhe estranho. As cidades estavam conectadas por uma série de superestradas. E estas não eram apenas caminhos ou estradas de terra. As estradas eram elevadas para permitir o escoamento e até pavimentadas com gesso branco. Os romanos recebem muito crédito por criarem as primeiras estradas, mas os maias os antecederam em cerca de 2000 anos. Elas são o primeiro sistema de superestradas do mundo. O que é incrível sobre elas é que elas unem. Todas essas cidades, interconectadas como uma teia de aranha, formam um dos primeiros estágios das sociedades complexas no hemisfério ocidental. A arqueologia tradicional estava errada sobre a tecnologia maia, mas ainda tinha que dar a última palavra. O mainstream disse: claro, eles tinham centenas de quilômetros de estradas, mas não tinham veículos, eles só caminhavam. Sem animais ou pessoas puxando carroças, eles só andavam centenas de quilômetros. A arqueologia tradicional disse que isso era porque os maias não descobriram a roda, mas brinquedos maias com rodas foram descobertos. A arqueologia tradicional diz que os maias nunca pensaram em aumentá-las para colocá-las em carroças. Como nós sabemos disso? A arqueologia tradicional diz que sabemos disso porque não descobrimos as carroças. Mas há um ano, a arqueologia tradicional teria dito que não havia como os maias terem construído um sistema de estradas. Por quê? Bem, porque não tínhamos encontrado um ainda. Aí está, a arqueologia tradicional é rápida em aceitar a falta de evidência de forma literal, independentemente do bom senso. Como se não existisse a cidade de Dwarka, a cidade avançada e próspera na Índia que foi consumida por uma grande inundação. Tudo isso era um mito, e datada do Dryas recente. Não existe Atlântida, mas é difícil de explicar a estrada de Bimini Road nas Bahamas ou a antiga cidade na costa de Cuba, que pode ter de 6.000 a 50.000 anos de idade. Não existe Mu, o continente que uma vez conectou a Grécia à Ilha de Páscoa. Ainda assim, as línguas dessas duas culturas compartilham cerca de 1000 palavras. E o monumento Yonaguni na costa do Japão está exatamente onde Mu estaria. Não existia Derinkuyu, a cidade subterrânea secreta que escondeu 20.000 pessoas do perigo por milhares de anos. Isso era apenas um mito local que um homem tentou expandir seu porão e percebeu que já estava expandido e a cidade perdida de Derinkuyu foi descoberta. E é por isso que a arqueologia tradicional diz que não havia uma cultura avançada antes do dilúvio. Porque não há evidências disso. Toda cultura tem um mito de inundação. Muito antes de Noé construir a arca, uma grande inundação ocorreu na Mesopotâmia, e o épico de Gilgamesh, os antigos sumérios, egípcios, gregos, hindus, todos têm uma lenda de um dilúvio que limpou a terra. O mito do dilúvio realmente é mundial. Os nórdicos tinham sua própria versão da história da Arca de Noé, os incas, as tribos astecas em toda a América, japoneses, chineses, havaianos, aborígenes. Isso é apenas para citar alguns. A lista é muito mais longa agora.
As lendas variam, mas basicamente têm o mesmo enredo. As pessoas estão se comportando mal, então uma inundação é enviada para exterminá-las e começar de novo com alguns sobreviventes. Agora, não sei sobre a parte de se comportar mal, mas temos bastante certeza de que a inundação realmente aconteceu. Mas algumas das lendas sobre o dilúvio têm um toque diferente. Essas lendas dizem que antes do dilúvio, havia civilizações avançadas que prosperavam em seus próprios continentes enquanto humanos primitivos ainda estavam descobrindo ferramentas de pedra. Atlântida era uma nação insular poderosa e avançada. Era maior que a Ásia e governada pelos descendentes dos deuses. Atlântida era próspera e tecnologicamente avançada, mas as pessoas se corromperam, levando os deuses a afundarem a ilha no oceano em um único dia e noite de terremotos catastróficos e inundações. Lemúria era um continente imenso no Oceano Pacífico. Lemúria foi o lar de uma civilização espiritualmente avançada que, em certos momentos, era aliada e, em outros, inimiga de Atlântida. E então havia Mu. Mu era um continente, seja no Oceano Pacífico ou no Oceano Índico, habitado por uma civilização avançada. Os sobreviventes de Mu trouxeram sua sabedoria e iniciaram as civilizações do Antigo Egito e dos Maias. Atlântida, Lemúria e Mu são todas histórias semelhantes, retratando civilizações altamente avançadas. Todas existiram por volta de 9600 a.C. e foram destruídas por um grande dilúvio. No entanto, em todas as três histórias, há alguns sobreviventes. Após as águas do dilúvio recuarem e suas terras natais serem destruídas, esses sobreviventes buscam refúgio no continente. As pessoas que encontram são gentis, mas primitivas, e os sobreviventes lhes concedem o presente da civilização. É nesse momento que a agricultura explode no Oriente Médio, as estruturas megalíticas se tornam complexas e cidades surgem, aparentemente da noite para o dia. Na mitologia hindu, Matsya, na forma de um peixe, guia o rei Manu para restabelecer a civilização. Na Mesopotâmia, Oanes emerge do mar, metade homem, metade peixe, e ensina aos sumérios agricultura, escrita, leis e todo o conhecimento necessário para a civilização. Quetzalcoatl, também associado à água, trouxe a civilização para os astecas. Em culturas egípcia, polinésia, japonesa, chinesa, nórdica e nativa americana, há sempre uma figura divina que vem do mar para ajudar a reiniciar a civilização. Esses salvadores ou mestres, como você quiser chamá-los, aparecem após o grande dilúvio no final do Dryas recente, transferindo sabedoria e conhecimento aos povos primitivos, ajudando a reiniciar a civilização. Há mais evidências de que culturas ao redor do mundo parecem ter recebido o mesmo conhecimento. Por exemplo, Sírius é a estrela mais brilhante do céu. Toda cultura sabe disso, mas toda cultura, antiga e moderna, se refere a Sírius como um cão ou lobo. No antigo Iraque, Sírius era chamada de estrela canina que lidera. Na China, era conhecida como o lobo celestial. Assírios e acádios conheciam Sírius como o cão do sol. E tribos nativas americanas usavam principalmente terminologia canina, como cão que segue a ovelha da montanha ou estrela-lobo ao se referirem a Sírius. Então, aparentemente do nada, Banco Clutarla, uma cidade movimentada, aparece na Turquia e surge Karahantepe, com suas casas, salões e arte magnífica. E Göbekli Tepe é construído, um complexo inteiro dedicado à estrela Sírius. E dentro do complexo, pilares de pedra de 10 toneladas que contam a história do homem, o fogo do céu, o dilúvio que engole a terra, e da civilização recebendo uma segunda chance. Os pilares também oferecem um aviso para gerações futuras. Tudo o que aconteceu antes acontecerá novamente. Os construtores nos deram símbolos em pedras e nos disseram para observar o céu. Eles nos mostraram as constelações a estudar. Eles nos deram do último desastre para que pudéssemos nos preparar para o próximo, porque há sempre um próximo. As imagens esculpidas nos pilares de pedra podem ser um guia para garantir a sobrevivência da humanidade. Mas se tudo isso é verdade, por que foi tudo intencionalmente enterrado? Cerca de 10 mil anos atrás, as pessoas de Göbekli Tepe assumiram um projeto enorme. Eles preencheram todo o complexo com pedras e detritos. Então, cobriram-na com terra e lama para fazer parecer que nunca esteve lá. Existem duas teorias sobre o motivo disso. A primeira sugere que foi para preservá-la, enquanto a segunda propõe que foi para escondê-la. Um dos grandes mistérios é porque Göbekli Tepe foi deliberadamente preenchido. A teoria atual sugere que as estruturas anteriores eram grandes e cavadas em um monte. Um terremoto derrubou tudo, entrando no monte e criando uma bagunça. Então,
Todos na área preencheram o resto do buraco e construíram estruturas mais novas e menores em torno das mais antigas e maiores, projetadas para resistir a terremotos. Há também alguns problemas com as datas. A data no pilar 43, a Pedra do Abutre. Isso foi há 13.000 anos. Isso não se alinha com o fim do Dryas recente, então não está descrevendo o grande dilúvio, mas essa data se alinha com o início do Dryas recente. Houve impacto também naquela época? Bem, provavelmente houve. Acredita-se que o resfriamento abrupto há 13.000 anos foi causado por uma série de eventos que ocorreram ao mesmo tempo. Existem amostras de núcleo de gelo que mostram um impacto há 12.887 anos. E isso aconteceu na mesma época de uma grande erupção vulcânica na Alemanha, que cobriu a Terra com fuligem, resultando em anos de escuridão. Enquanto isso, os impactos interromperam as correntes oceânicas, esfriando novamente o planeta. Não tão frio como antes, mas ainda frio. Então, cerca de 1.000 anos depois, outro evento ocorreu, talvez outro impacto, talvez um evento solar massivo. Não sabemos ao certo. Mas algo aconteceu que aqueceu a Terra e derreteu as calotas de gelo muito rapidamente. Temos evidências de culturas que existiram antes, durante e após o Dryas recente. Certamente poderia ter havido outras pessoas aqui há muito tempo. Já discutimos antes que levaria apenas cerca de 10.000 anos para todas as evidências da raça humana desaparecerem. Mas aqui está a questão sobre esse número. A civilização desaparecer em 10.000 anos assume que a Terra está em paz. Se em um desses anos uma chuva tórrida de meteoros nos atingisse com uma rocha, como aconteceu durante o Dryas recente, bem, não levaria 10.000 anos para apagar a nossa civilização. Poderíamos acabar em um único dia. Veja como acontece. É uma noite de novembro agitada. Talvez este ano, talvez daqui a 20 anos, não importa. Todo mês de novembro, a Terra passa através da tórrida nuvem de meteoros. E o céu da Terra se ilumina. E de vez em quando, aparece um grande. É uma bola de fogo que ilumina o céu por um momento. A noite vira dia. Agora o coração de todos dispara, mas bolas de fogo como essa são conhecidas por acontecerem durante a chuva de meteoros tórrida. Mas agora há outra bola de fogo. Esta é diferente. Não está realmente atravessando o céu. Está se expandindo de alguma forma. Não, não está expandindo, está se aproximando. Aproxima-se cada vez mais. E não há como dizer o quão grande é. De onde você está, é como uma montanha feita de fogo. Assim que o pânico se instala, desaparece em algum lugar no horizonte. Porém, sobre o horizonte onde a bola de fogo desaparece, surge uma bola de luz. Tudo é iluminado como o dia. Não, mais brilhante do que isso. É tão brilhante. Tudo é apenas branco. A bola de luz branca cresce cada vez mais. E você sente algo profundo em seu cérebro. Aquela parte do seu cérebro que evoluiu há 2 milhões de anos, aquele cérebro de lagarto, envia-lhe uma única mensagem: corra. E você corre. A cerca de 4.800 quilômetros de distância, houve um evento. O meteoro atinge e vaporiza tudo em torno do ponto de impacto por quilômetros. Água, rocha, cidades, todas desaparecem. Então a onda de choque começa. Terremotos irradiam do ponto de impacto, repetidos, como a Terra reverbera como um sino. Esses terremotos se movem mais rápido do que a velocidade do som. Eles são tão poderosos que atrapalham as placas tectônicas da Terra, desencadeando uma reação em cadeia de terremotos e vulcões em todas as principais linhas de falha. Todos eles entram em erupção, do oeste do Canadá até Baja Califórnia no México. Tudo é devastado. Tudo dentro de 32 quilômetros da costa desmorona no mar. Então vem o vento. Um furacão de categoria 5 tem velocidade de vento de 240 a 257 km por hora. O furacão categoria 5 vai parecer uma tarde suave. Correndo ao redor do planeta está uma tempestade com ventos acima de 1.600 km por hora. Isso é chamado de explosão de ar. Qualquer coisa de madeira se foi, carros, barcos e pessoas. Tudo sumiu. Apenas as estruturas de pedra mais resistentes poderiam sobreviver ao vento. Mas a maioria das estruturas de pedra já foi transformada em escombros pelos terremotos. Em alguns lugares, o vento dura 16 horas. E dentro do vento está tudo.
Edifícios, automóveis, árvores. Tudo. O que acontece a seguir segue um de dois caminhos. Opção 1. A rocha atinge a terra sólida. Agora, se isso acontecer, o calor e a ejeção causam incêndios florestais por milhares de quilômetros ao redor do ponto de impacto, irradiando para fora do centro. Uma bola de fogo está se movendo 2 vezes a velocidade do som. Esta bola de fogo é mais quente do que a superfície do Sol. O impacto terrestre também lança milhões e milhões de toneladas de ejeção para a atmosfera. Na verdade, milhões de toneladas de rocha derretida sairão da atmosfera e irão para o espaço. A rocha esfria e forma uma concha de detritos em órbita ao redor da Terra. A ejeção que permanece na atmosfera bloqueia o Sol por meses, mas leva apenas alguns dias para que as plantas comecem a morrer. Toda a cadeia alimentar é interrompida dentro de uma semana e colapsa completamente em um mês. Todos os alimentos se foram, e esse é o impacto na Terra. A opção 2 é um impacto no oceano. Isso é provavelmente pior. As rochas vaporizam a água do oceano e colidem com o leito rochoso. Os terremotos começam como antes, mas o que é realmente dramático é o tsunami. Mas é muito mais do que um tsunami. Mais do que um mega tsunami. Isto é, realmente não há nome para isso. Um muro de água sobe. Cerca de 1,5 milha no ar. A água seria mais alta que as nuvens. Se houver nuvens, as ondas de choque e a explosão de ar dissipou todas as nuvens, deixando apenas faixas escuras de fumaça que tornam o céu vermelho sangue. O muro de água estende-se em todas as direções e se move a 800 km por hora. No momento em que atinge a Terra, é ainda maior. À medida que a água rasga a Terra, recolhe detritos. Todo objeto que a água toca é capturado e torna-se parte da onda. Em poucos minutos, face frontal da parede é um sólido massa de detritos movendo-se centenas de quilômetros por hora. A devastação é extrema. A Terra reverbera e as ondas secundárias começaram a se propagar. São ondas menores em comparação com o primeiro, mas eles ainda têm centenas de metros de altura e eles batem nas costas uma e outra vez. Cerca de 24 horas depois, a Terra se assenta. Vulcões continuam em erupção e há milhares de tremores secundários de terremoto. Mas a maior parte da violência acabou. Este é o pior dia da história da humanidade. Mas aqui está o que é realmente assustador. O cenário que acabei de descrever já ocorreu muitas vezes. Então, uma pergunta para os céticos: quanta evidência da civilização humana restaria após um evento desse tipo? Os céticos dizem que haveria vestígios de lixo, plástico e aço. Mas, após o ataque do cometa, a bola de fogo, as ondas de choque, os ventos de 300 km por hora e a sequência de megatsunamis, não sei quanto restaria depois de tudo isso. Você pensaria que um evento desses deixaria uma bagunça de entulhos por toda a paisagem. Mas não seria nada disso. De horizonte a horizonte, haveria apenas lama. Nada além de lama, tudo teria sido pulverizado. Qualquer objeto maior que uma bola de futebol estaria enterrado sob 300 metros de lama. Existem evidências de uma antiga civilização avançada nos mitos e lendas de culturas ao redor do mundo. Não apenas evidências de que uma civilização existiu, mas também de como foi destruída. O livro do Apocalipse descreve os acontecimentos que poderiam ser interpretados como impactos. E eu vi quando abri o sexto selo, e eis que houve um grande terremoto, e o sol ficou preto como um tecido de saco de crina, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram na terra. Como uma figueira lança seus figos fora de época quando é sacudida por um vento forte. E o céu se retirou como um pergaminho quando é enrolado, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Apocalipse 6. Em textos indianos, os Vedas e o Mahabharata contêm descrições de eventos celestiais e armas que foram interpretadas como impactos de cometas ou meteoros. Elefantes gigantescos, queimados por essa arma, caíam por toda parte, soltando gritos ferozes que ecoavam como trovões. Outros enormes elefantes, em chamas, corriam de um lado para o outro, rugindo alto de medo, como se estivessem em meio a um incêndio florestal. Mahabharata, livro 7. Isso soa como material derretido ejetado atingindo a terra e incendiando tudo, exatamente como esperávamos. As cavernas de Lascaux, na França, são algumas das artes rupestres mais famosas já encontradas. Um desenho, chamado de A Cena do Poço,
apresenta um homem moribundo e vários animais. Pesquisadores dizem que isso descreve um ataque de cometa por volta de 15.200 a.C. Petroglifos de todo o mundo retratam objetos celestes com múltiplas caudas. Estes foram sugeridos para representar o tórrido enxame de meteoros. Amostras de núcleo de gelo da Groenlândia confirmam o impacto entre 533 e 540, que teve ramificações globais e resfriou a Terra em mais de 5 graus Celsius. Há mais exemplos de impactos. Estes são apenas os mais óbvios. E repare que não são todos de milhares de anos atrás. Alguns são de apenas centenas de anos atrás. O evento de Tunguska em 1908 é considerado o meteoro tórrido que se desviou do campo de detritos. Esses impactos acontecem periodicamente e geralmente no outono, quando cruzamos o campo de detritos de Tal. Talvez essa seja a história contada na Pedra do Abutre em Göbekli Tepe. Não é a história do que aconteceu no passado, mas o perigo potencial que enfrentamos agora. Os tórridos cometas vêm todos os anos, de setembro a novembro. Este ano, os meteoros tórridos atingem o pico no início de novembro. Claro, a maioria deles se parece com estrelas cadentes, mas alguns são bolas de fogo que iluminam todo o céu. Por que a arqueologia tradicional e todos os governos do mundo descartam essa história? Porque não há nada que eles possam fazer a respeito. Toda vez que passamos pela nuvem do cometa tórrido, estamos jogando roleta russa. Todos os anos, um novo giro da câmara. Uma nova puxada do gatilho. Agora, as chances são de que, quando puxamos o gatilho, tudo que ouvimos é um clique. Mas há objetos na nuvem que têm 1,6 km de largura. Então, mesmo que a chance seja pequena, há uma chance real de que um desses objetos encontre o seu caminho até nós. E quando isso acontecer, nossa civilização terminará mais uma vez e haverá apenas um punhado de sobreviventes, algumas pessoas sortudas o suficiente para se esconderem em cavernas de montanha. E talvez esses sobreviventes criem pinturas ou gravuras rupestres descrevendo este evento apocalíptico.